Então, com a palavra, doutor Josenir Teixeira, por favor. Bom, a gente que está no dia a dia das entidades, tem tanto problema, tanta coisa do dia a dia, que a gente tenta passar para vocês um pouco disso, não para pôr medo, porque é bom, quanto mais problema, mais advogado precisa, então, sejamos corporativistas nesse quesito, mas, enfim, eu escrevi na minha dissertação de mestrado, há uns 2, 3 anos, que eu era a favor que as entidades sem fins lucrativos todas acabassem. Por quê? Calma. Calma. Eu sou advogado de entidade, só faço isso a vida toda, calma. Eu disse isso, mas como eu sabia que não ia acontecer, eu disse de propósito. Eu nem blefei, porque eu sabia que não dá para acontecer. Porque, veja, eu defendia que o setor deveria ser autofágico, porque uma vez atingido o seu objetivo, deveria acabar. Por que a gente precisa de parceria? Por que nós, entidades do terceiro setor, precisamos nos aliar ou precisamos realizar atividades cuja obrigação consta da Constituição e cuja execução também consta da Constituição, que é do Estado? O imposto que a gente paga, compulsoriamente, que está escrito na Constituição, é para ser utilizado naquilo que também está escrito na Constituição. Artigo 6, direitos fundamentais, artigo 99 da saúde, 200 e pouco lá para a cultura. O Estado é que tem que fazer. Está escrito na Constituição, na nossa 8ª Constituição, é o Estado que tem que fazer. Mas, mais um, Vera, por favor. Por que o Estado não faz? Porque ele não consegue fazer. Ponto. E não consegue fazer por uma série de motivos. Se a gente for elencar aqui, a gente faz um intensivão, ficamos amanhã também o dia inteiro, e não chegaremos à conclusão. Questões institucionais, filosóficas, institucionalizadas, podemos falar o que for. Mas o fato é que o Estado não consegue fazer aquilo que a Constituição mandou ele fazer, com o dinheiro que a Constituição mandou ele fazer a partir da retirada do nosso patrimônio pessoal. Então, ele precisa de parceiros. Esses parceiros podem ser vários. Podem ser parceiros privados lucrativos. O tipo de relacionamento também pode ser vário. Há condição de alguém ganhar dinheiro trabalhando para o Estado. Não sei se é bom falar isso nesse momento, mas enfim. Mas isso não é ilegal. Quando eu construo uma estrada e utilizo o direito de cobrar pedágio dela por 30 anos, eu estou sendo remunerado a longo prazo por aquilo que eu adiantei. Eu posso ganhar dinheiro. Se eu construo uma estrada para o Estado, eu posso ser remunerado por aquilo porque eu trabalhei, é minha expertise profissional que está aplicada naquele setor. E eu posso firmar parcerias também com entidades sem fins lucrativos, que em tese, e só em tese, não poderiam receber lucro. E isso não está escrito em nenhum lugar. Não está escrito no Código Civil, não está escrito na 9637 de 98, não está escrito na 9790 de 99, não está escrito na 846 de 98, não está escrito na 14132, não está escrito na 13019. É possível, sim, as entidades sem fins lucrativos serem remuneradas pelos serviços que elas prestam. Ponto. Algumas que queiram obter alguns títulos é que tem aí algumas restrições. No SEBAS hoje nem é mais proibido, mas em algumas outras legislações mas não é o caso. E outra, se o poder público precisa que os parceiros dele tenham expertise profissional, saibam fazer o que eles devem fazer, como é que se imagina que eu vou capacitar o meu pessoal se eu não puder receber dinheiro justamente para capacitá-los? Não dá para nascer em árvore gente capacitada. Tem que ir em curso, tem que se profissionalizar, tem que se aprimorar academicamente, e isso custa dinheiro. Então, é isso que eu não entendo nessas discussões que a gente faz, inclusive a respeito da taxa de administração, que aqui em São Paulo é proibido por resolução da Secretaria de Saúde, e a 13019 também vem e proíbe a taxa de administração, em que pese a gente ter avançado no que diz respeito ao reembolso de despesa, mas reembolso de despesa é só reembolso, isso não agrega lucro, então não é o caso, mas enfim. Então, a gente precisa de parceiro porque o governo não consegue fazer sozinho. Por favor, Vera.
E essas parcerias, pode ser em várias áreas. A gente está falando aqui um pouco de saúde, um pouco de cultura, mas temos esportes, temos nos presídios, temos nos aeroportos, que havia uma crítica contra o que era feito, mas agora está se fazendo exatamente aquilo que foi criticado, porque não tem saída. Não interessa quem esteja lá, não tem saída. O poder público, a administração direta, está cada vez mais, por algum motivo que eu não sei qual é, e frustrante, porque eu sou cidadão, eu pago imposto para que aquilo funcione, e aquilo não funciona da forma que deveria funcionar. Então, o poder público deveria atuar diretamente nessa cultura. Calma. O poder público deveria, não é? O poder público deveria atuar diretamente na cultura, atuar diretamente na saúde, e não precisasse disso, porque isso dá uma dor de cabeça do cão. A Lei 8666 de 93 tem 22 anos. Por que não se altera a Lei 8666, que todo mundo critica, que todo mundo xinga, que todo mundo diz que é uma dor de cabeça enorme atuar dentro dela? Por que não se altera essa porcaria dessa lei que tem 22 anos? Tem gente aqui que tem menos de 22 anos, pelo menos pela aparência. A Nicole, por exemplo, levantou a mão. Por que não se altera isso? Por que ao invés de não se alterar a lei, cria-se a 9637? Por que não alterar a 8666 e cria-se a 946 de 98? A gente vai arrumando gambiarras, e essas gambiarras vão se somando no universo jurídico, e as leis não vão sendo revogadas, e hoje quem vai atuar no terceiro setor tem que conhecer dezenas e dezenas de leis que se entrelaçam, que se contradizem, que se completam, para que você possa conseguir orientar o cliente com minimamente de satisfação. Podemos discutir o porquê que a lei não é alterada, mas também não chegaremos a lugar nenhum. Mais uma? Então, por que fazer a parceria? Primeiro, porque não consegue. E pelo jeitão da coisa aí, não vai conseguir tão cedo. Aliás, eu ia falar uma coisa antes e esqueci. Eu quero fazer uma meia-culpa, haja vista que eu também faço parte da comissão do terceiro setor, e uma crítica construtiva, porque nós não trouxemos ninguém para criticar as OS. E as OS são criticáveis. Eu tenho minhas críticas contra a OS. E eu falo críticas do ponto de vista jurídico, porque do ponto de vista institucional, filosófico, a gente pode discutir, mas outro dia, não sexta, que dá dor de cabeça danada, e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então vamos discutir no aspecto jurídico, já que aqui é a casa da OAB, e grande parte aqui é advogado, mas tem gente que é contra, tem a DIN que está lá no STF, a 2028, que quase andou essa semana, e acabou não andando direito. E essa DIN é de 98. Nós estamos em 2015. E essa DIN foi proposta pelo PT, que hoje é governo. E o PT que está utilizando o sistema de OS. E o Haddad, quando, na sua campanha, disse que ia acabar com as OS, eu falei, ótimo, quero ver. Não só acabou, como renovou os contratos e contratou mais. E não é porque é o PT, é porque não tem jeito, pode ser qualquer partido. Estou falando do PT porque é fato. Mas poderia ser qualquer um, não tem jeito. O Estado de São Paulo hoje tem 56 hospitais de grande porte que são gerenciados por entidades sem fins lucrativos. Se amanhã o Alckmin quiser baixar um decreto dizendo que estão rescindidos todos os contratos e a iniciativa, o poder público, vai assumir todos, ele não tem condição de fazer. O município de São Paulo, de 10 creches, 9 são gerenciadas por entidades sem fins lucrativos. 9. 9. Então, se o Haddad amanhã quiser baixar um decreto para dizer que estão revogados todos, ele não dá conta. E se ele não dá conta, parafraseando o Zagallo, ele tem que nos engolir. E aí a gente tem que fazer bem feito. A gente tem que fazer bem feito. E aí meu tempo está passando, eu não cheguei na prestação de contas. Vamos lá. Temos 17 anos de parceria, pelo menos na área da saúde, mais um. Tem 17 anos que a gente discute quais são os limites deste relacionamento, discutimos forma de instituição, funcionamento, controle e utilização de verba pública, qual é a melhor forma de utilizar a verba pública. Tem 17 anos que a gente discute isso. Vamos ficar esse ano, vamos ficar mais o próximo, semana que vem vamos discutir isso. Tem 17 anos que a gente discute como é que a gente analisa resultados. A entidade sem fim lucrativo está trabalhando bem? Ela está produzindo o que ela deveria produzir,
Ou, utilizando a fara da Vera aqui, o Tribunal de Contas cobra, o serviço que a entidade está desenvolvendo é mais barato se fosse o poder público que faria? É mais efetivo? É melhor? Tem mais qualidade? Tem mais quantidade? A população é melhor atendida num ambiente gerenciado por uma entidade sem fim lucrativo ou não? Nem sempre. Concordo. Nem sempre. Depende das pessoas que estão lá. Depende da entidade que está lá. Depende do grau de fiscalização que você exerce. Depende de uma série de coisas. Mas tem 17 anos que a gente discute isso. Tem 17 anos, no mínimo, que a gente discute qual é a melhor forma de prestar contas. Por que eu tenho que tirar cópia de todas as notas fiscais que eu gasto? Eu tenho que tirar cópia do extrato, tenho que fazer conciliação bancária. Por que eu tenho que fazer isso todo mês? Porque há uma desconfiança que todo mundo passa a mão no dinheiro público. O que substitui esse tipo de prestação de contas? Como é que eu afiro, ou como é que eu consigo aferir o resultado, que é o que interessa, para tirar a pessoa de vulnerabilidade social, em detrimento deste controle meramente contábil, documental, burocrático? Não sei. Tem 17 anos que a gente discute. Eu vi uma experiência interessante no Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, ano passado, se eu não me engano, e eu não sei como está hoje, mas me pareceu interessante naquele momento. Parece que o TCE criou um software que as entidades lançam diariamente as informações das notas fiscais que eles gastam. A prestação de contas é online e diária. Quando eu menciono o CNPJ, o número da nota, aquilo já linka com a Secretaria da Fazenda para ver se o CNPJ existe, para ver se aquela nota foi autorizada. Beleza. E aí, por amostragem, você manda alguma coisa ou escaneia, porque a gente tem todos os mecanismos tecnológicos para facilitar a nossa vida, mas o poder público não recepciona esses mecanismos tecnológicos. Eu voltei ontem de um estado do norte do país, onde a secretaria exige a nota fiscal original. Eu falei, mas para que você quer isso? Se você está desconfiado que ela é falsa, me processe. Processe o fornecedor por falsidade ideológica, por crime de descaminho, processa do jeito que você quiser. Mas para que eu tenho que te mandar a nota fiscal original? Isso é burrice, isso é burocracia, isso não vai chegar a lugar nenhum. E se eu não mandar, tem dispositivo, a linha, a portaria, não sei o que vai me punir. Então eu mando. Mas responder a pergunta do tema que me foi proposto é fácil. Qual foi o tema que me foi proposto? O que se deve saber sobre prestação de contas. É fácil. O que tem que saber é isso aqui. Ela é obrigatória? A forma pré-definida de como fazer prestação de contas, ela não pode ser da sua cabeça, porque se for da sua cabeça, na hora que chegar lá para o destinatário da prestação de contas, ele vai falar, não, mas não é assim que eu quero. Volta e faz do jeito que eu quero. Tem que ser completa. Prestação de contas. Todo centavo do dinheiro público que eu gastei, eu tenho que dizer onde é que ele foi utilizado. Ponto. Então ela tem que ser completa. E ela tem que ser aprovada pelo destinatário, porque se ela não for aprovada, se eu só prestar contas e guardar o protocolo, de nada adianta. E a gente não faz isso. A gente presta protocolo, a prestação de contas de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, quando a gente é chamado para ajudar, ou qualquer um de nós, ou o contador. E aí, qual foi a opinião do destinatário da prestação de contas sobre a sua prestação de contas? A gente protocolou lá tem 1 ano e ninguém nunca falou nada. Você tem que exigir. Porque se daqui a 2 anos ele falou, olha, sua prestação de contas de abril de 2013, no dia 14, você teve uma despesa de R$ 75,00 e você tem que me justificar. Não dá. Quem cuidava disso já foi embora, arrumou outro emprego, não está lá. A Mariazinha do quinto andar já saiu. Ninguém vai lembrar disso. Nós não temos recursos tecnológicos que arquivem essas informações. A gente não tem cultura de arquivar a informação desse jeito. Não vai dar certo. Pode ir. Então, desculpa, voltam. Então, basicamente, respondendo a pergunta, o que a gente tem que saber. Que ela é obrigatória. Eu tenho que prestar contas. Por quê? Porque o artigo 70 da Constituição manda. E depois disso tem um rosário infinito de normas que determina a prestação de contas. A forma pré-definida, temos resoluções do TCE, tem resolução, tem portaria. O órgão público com o qual eu fiz parceria também edita resoluções. E por aí vai. Mais uma. Eu fiz um curso outro dia de 8 horas falando sobre prestação de contas. Então eu tinha lá 200 slides para falar o dia inteiro.
Aqui eu falei, eu tenho que diminuir. Eu tirei 10, tem 190, então vai ser rapidinho. Mas o que mais, eu acho que o que a gente tem que ter em mente é a nossa postura em relação à prestação de contas. Se eu entender o conceito, se eu entender o motivo pelo qual eu estou fazendo aquilo, a forma operacional é de menos. Olha, você presta conta, você pega um papel timbrado, cria uma planilha de cá, cria uma coluna de cá, isso é forma de fazer. O que a gente tem que ter em mente é a postura. Qual é a nossa postura? Primeiro, a gente tem que ser consciente que aquele dinheiro é público. E muita entidade acha que a partir do momento que o repasse é feito para a minha conta, aquele dinheiro é meu, eu posso fazer com ele o que eu quiser. Se eu tiver uma filial que está mais fraquinha, eu pego o dinheiro de uma filial que está melhor e passo para lá. Depois eu devolvo, faço a transferência contábil. No fim do ano eu esqueço de devolver. O gestor vai falar, mas por que você transferiu um dinheiro de um contrato de gestão para outro contrato de gestão, depois aquilo foi para outro lugar? Isso dá um rolo de um tamanho. Então a gente tem que ter na cabeça a postura em relação ao dinheiro público, ao que fazer com o dinheiro público e a como prestar contas desse dinheiro público. Pode ir? Pode ir. Aí eu ia falar da DIN 2028, mas o tempo não vai dar, pode ir. Tem também uma orientação do Tribunal de Contas da União que analisou este relacionamento do poder público com as entidades sem fins lucrativos. Tem aí essa tomada de contas 18.000 de 2012, que trouxe uma série de itens a serem observados, mas enfim, não vou passar por todos eles. Pode ir, Vera, por favor. Pode ir também. Pode ir também. Eu fiquei com dó de deletar, por isso que eu deixei. Não é que eu tô... E aí, além dessa postura que a gente deve ter de prestação de contas, a gente tem que saber, como a Vera bem disse, e a palavra da moda é essa, da moda agora, mas nós a praticamos ou tentamos praticar desde sempre, que é a transparência. Porque se eu não utilizar aquele dinheiro público, primeiro, da forma que deveria ser utilizado, e segundo, mostrar que eu utilizei da forma que deveria ser utilizado, vai ser batido na minha testa um carimbo de desviador de dinheiro público. Seja isso, o volume disso ou a atividade disso, qual for. A conclusão óbvia é, se eu te repassei um dinheiro e você não deu conta de me prestar contas dele, é desvio de dinheiro público. Ah, mas era R$1.000 só, é desvio de dinheiro público. Ah, era 200 mil, é desvio de dinheiro público. Você vai incidir nas mesmas normas que todo mundo incide, independentemente do valor. Então eu tenho que ser transparente nessa prestação de contas. E quem não quiser ser transparente vai ter problemas. E no nosso meio tem muita gente que não quer ser transparente e quer que a prestação de contas seja aprovada por osmose ou de alguma forma. E aí acaba efetivamente se tornando a maçã podre no nosso meio. E a gente sabe que tem, sabe onde tem, sabe o nome de quem é. Ou não sabe? Ou só eu sei algumas? Não vou falar porque está gravando, mas em outras circunstâncias eu até falaria. Essa transparência tem que ser da forma da atividade que eu estou desenvolvendo. Poder público, você me incumbiu, e a palavra que na saúde se usa é encomenda, você me encomendou na parceria este serviço. Eu estou desenvolvendo esse serviço. Estão aqui meus indicadores, está aqui minha análise quantitativa, minha análise qualitativa, está tudo aqui. E se você não atingir aquelas metas que normalmente constam dos anexos dos contratos de gestão, você tem que justificar. E mais, a justificativa tem que ser aceita. Porque eu encontro muita entidade que justifica, mas o destinatário da prestação de contas não aceita. Então não está justificado do mesmo jeito. A justificativa tem que ter pé e cabeça. Normalmente dá para fazer a justificativa, mas temos que exigir do poder público que ele aceitou aquela justificativa. Essa transparência tem que ser feita também na forma de utilização do dinheiro público nas contratações. A Carla e a Vera falaram sobre o regulamento de compras e serviços, sobre o regulamento para contratação de pessoal, que as leis determinam que sejam publicados no Diário Oficial no prazo de 90 dias, e são esses documentos que dizem como é que eu vou gastar esse dinheiro público. E quem faz esse documento sou eu. O poder público não tem que aprovar, como a Carla disse, mas ele vai acompanhar se eu estou fazendo aquilo que eu disse que eu ia fazer. Porque quem disse que ia fazer é você, então você tem que fazer aquilo que você disse que ia fazer. É igual estatuto. A lei nos dá uma liberdade muito grande para redigir estatuto. Aí tem gente que se empolga,
faz um estatuto de 55 páginas, prevendo um monte de coisa, reunião mensal, não sei o quê, e depois você tem que fazer tudo aquilo que está escrito lá. Porque foi você que disse que ia fazer, então faça. E aí quando você fala, mas o cartório é muito chato, ele exige um monte de coisa, mas foi você que disse que ia fazer. Então reforma o estatuto e tira tudo aquilo que você disse que ia fazer e deixa 2 reuniões por ano só. Pelo menos essa você consegue fazer. Orçamento, programa, aprovação de balanço. Essa transparência visa também mostrar que aquele modelo, seja ele qual for, termo de parceria, contrato de gestão, termo de colaboração, termo de fomento, convênio, que agora só vai ser entre entes públicos, contrato administrativo, seja qualquer for a natureza jurídica do instrumento jurídico, a nossa prestação de contas tem que ser transparente para também sustentar a eficácia daquele modelo. E também, nessa prestação de contas, a gente tem que abarcar todos os itens de todas as rubricas que eu disse que eu ia fazer. Ou seja, cada centavo tem que ser provado. Dá trabalho? Dá. É difícil? É. É chato? É. É burocrático? É. Mas a regra do jogo é essa até agora. Ah, mas eu não quero fazer. Então não faça parceria. Ah, mas eu preciso de fazer parceria porque eu tenho que sobreviver. Meu amigo, decida o que você quer fazer. Porque se você está no barco, você tem que remar de acordo com a maré. Senão, não vai dar certo. E aí você vai... a palavra da maçã fugiu e não está voltando. Mas você vai prejudicar todo um setor composto por mais gente que está interessada em fazer o bem para a população, por favor. E essa transparência no gasto do dinheiro público, ela está escrita num monte de lugar, enfim. Ali eu coloquei, é um setor que tem regras sem fim, governança corporativa, regras de compliance, a lei anticorrupção, lei de acesso à informação, lei de responsabilidade fiscal, lei de improbidade administrativa, lei dos crimes contra a ordem tributária, lei do enriquecimento ilícito, lei das licitações, leis da lavagem de dinheiro, lei orçamentária. O mais importante desse slide é aquele etc., vermelhinho lá. Porque além dessas, tem mais um monte de lei e tudo fala de transparência. Tudo fala de regramento da aplicação do dinheiro público. Então, ninguém pode dizer, não pode porque a lei também diz que conhecimento da lei é inexcusável, mas enfim, ninguém pode dizer que não sabia que era tão complexo. Se você afirma isso é porque você está mal assessorado ou porque você não pensou nisso quando você quis entrar nesse mercado. Mais um. Como eu disse, a obrigatoriedade da prestação de contas, ela nasce lá da Constituição, que é muito clara, prestará contas qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade e receba repasse de dinheiro público. Então, qualquer pessoa tem que passar. A partir daí, por favor, eu gosto muito do Decreto-Lei 200 de 67, eu não tinha nascido ainda em 67, não tinha mesmo, nasci em 70, não tinha mesmo, não entendi, mas não tinha nascido. Mas eu gosto muito do Decreto 200 de 67, porque ele está em vigor, ele prevê algo extremamente importante lá no artigo 10º, parágrafo 7º, que é a descentralização do serviço. Então, quando falam muito de marco legal do terceiro setor, a gente já passou aí por vários marcos legais, né? A 9637 foi entendida como tal, a 9790 foi entendida como tal, a 13019 está sendo entendida como tal, e quem tem um monte de marco legal não tem nenhum. Então, eu acho que o marco legal mesmo da aproximação do primeiro setor, que é o Estado, com o terceiro setor, que são as entidades sem fins lucrativos, se deu em 1935, e aí realmente ninguém aqui tinha nascido, com a Lei 91 da Utilidade Pública Federal, que está em vigor até hoje, que inaugurou esta aproximação e este relacionamento do poder público com as entidades. E depois, o Decreto 200 de 67, ele é extremamente importante porque ele já prevê lá no artigo 10, parágrafo 7º, a descentralização da execução da atividade que, eventualmente, o governo não der conta de agir sozinho. Então, se é para ter marco legal de alguma coisa, eu prefiro do Decreto de 67, porque ele é extremamente claro nesse sentido. Eu não transcrevi esse parágrafo porque a minha abordagem é outra. A abordagem aqui do decreto é: quem quer que utilize dinheiros públicos terá que justificar o seu bom e regular emprego. Está escrito desde 67. E em 88 isso foi redito e por aí foi. Pode ir? Normas legais de controle, além daquelas tem essas, fiquem à vontade, pode pegar todas.
A 13019 eu destaquei, eu pincei algumas coisas dela. Passa mais um. A 13019 é um compêndio de uma série de leis que já existiam e que inspiraram a existência dela. E eu pincei daquelas várias leis porque essa aí, ela, não sei se a Ana deve ter falado isso, ela reúne uma série dessas outras leis e dá uma atualizada em tudo isso. Então, isso está escrito na própria exposição de motivos dela, está lá desde a 4320 de 1964, que tratava desse assunto, vem a Constituição, vem a lei do SUS, vem a improbidade, licitação, OS, OCIP, a responsabilidade fiscal, a lei de acesso à informação, de transferência financeira, a lei da ficha limpa, a lei de elaboração e execução orçamentária, acórdãos do Tribunal de Contas da União, que também serviram de inspiração para a criação dessa lei. Então, a Lei 13019 é uma lei, uma das grandes virtudes dela, digamos assim, é fazer uma reunião e um compêndio dessas informações e nos dar, nesse emaranhado maluco de Google que a gente fica tentando achar onde que está, pelo menos nos dá essa resumida nessas questões. E quando ela faz isso, a gente vê que nossas entidades não cumprem uma série dessas leis. Por exemplo, se eu olhar no site das entidades que estão aqui, que mantêm relacionamento com o poder público, eu vou ver o contrato de gestão, eu vou ver escaneado, eu vou ver os contratos firmados com terceiros para gasto daquele dinheiro do contrato de gestão. As entidades falam, não, mas isso eu não posso revelar, porque é até um sigilo comercial. Se eu disser que eu pago tanto para a minha equipe de ortopedia, o outro hospital vai ver que eu pago tanto, e ele pode vir aqui levar a minha equipe de ortopedia para lá. O dinheiro é público. É claro que eu tenho o direito de ver. O dinheiro é público, o dinheiro é meu. Eu quero saber como é que você está gastando o meu dinheiro. E a lei de acesso à informação te obriga a fazer isso. Você tem obrigações ativas e passivas. E a obrigação ativa é escanear e jogar lá no site o seu estatuto, o seu contrato de gestão, a sua prestação de contas, a forma que você gasta o dinheiro público, o que sobrou, o que você não conseguiu gastar, de que forma que você gastou cada centavo. E muitas entidades aqui não devem fazer, e muitos clientes meus não fazem mesmo orientados a fazer, porque não, é melhor não sei o quê. Tá bom, risco é seu. Eu não sou o gestor, você é o gestor. Eu sou assessor. É até bom que você vai ter mais um processo, você vai precisar de mim para te defender. Beleza. Mais um. Responsabilidade pela transparência. Quem tem, então, que fazer acontecer essa transparência? Por favor, Vera, estou te abusando de você. Diretoria estatutária da entidade, o presidente e o colegiado. O colegiado é representado pelo presidente. O Conselho Fiscal, que a Lei 13019 fala que agora é obrigatório, mas o Código Civil não prevê essa obrigatoriedade. A Lei de OCIP também prevê, mas a Lei de OS não. Mas agora a 13019 traz. O Conselho de Administração, que normalmente está só nas legislações estaduais e municipais de organização social. A Assembleia Geral, que é o órgão soberano da entidade, conforme prevê o Código Civil. A Diretoria Executiva. O Contador, que tem um capítulozinho só para ele lá, né, Aldina? Tem um capítulo para ele sozinho lá no Código Civil. Auditoria interna, auditoria externa, o advogado, nós também somos responsáveis. E lá tem uma decisão do STJ dizendo que o advogado se responsabiliza pelo conteúdo do seu parecer. Se bem que naquele caso concreto o STJ entendeu que não, mas eu falo só para dar uma assustada. O contador, como eu disse, tem um capítulo todinho para ele. Tem agora uma norma, agora não, é de 2012, não, a resolução é de 2012, tem 3 anos, que revogou a NBCT 1019, que até então era a regra contábil que as entidades observavam. Agora é a resolução do CFC 1409 de 2012, que aprova o ITG 2002, que ITG quer dizer o quê? Alguma coisa quer dizer ITG. A gente joga no Google depois, a gente vê. Interpretação geral técnica. Pode ir, por favor. Tem uma súmula. Tem uma súmula do Conselho Federal de Contabilidade que fala que o contador não pode fazer lançamentos contábeis sem lastro documental.
Então, quando você começa a pagar um fornecedor e aquele contrato está sendo enrolado, em algum momento isso vai dar problema, porque você não pode pagar alguém que não tenha todo o lastro documental, contrato, o KNAI tem que ser específico à área de atuação e por aí vai. Mais um? Acabou meu tempo e eu cheguei no título, no assunto, prestação de contas. Eu vou passar rapidinho, pode passar. Há uma definição que eu vou repetir lá depois, pode passar. Pode passar então, já que é assim. A prestação de contas, aqui para o público interno e para o público externo. Então, já falei, mas enfim, o interno, associados, que estão reunidos em Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Administração, demais conselhos, e os externos. Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Município, só tem 2, mas enfim, Receita Federal, INSS, ministérios, e aí as subdivisões, saúde, educação, assistência social. Os entes políticos, o Ministério Público tem as regras do SICONV, do SICAP, enfim, tivemos mudanças até no SICONV ontem, anteontem, se não me engano. CNAS, o CEAS, o COMAS, comissões de avaliação e fiscalização, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, os investidores, os doadores, auditoria independente. Então, a prestação de contas é inexorável, obrigatória, tem que ser bem feita. As consequências da sua má execução e não aprovação são devassadoras. Mais uma, vamos lá para os finalmente, pode ir também. Consequências da prestação de contas incompleta. Ela vai ser reprovada, obviamente. Se você não demonstrar que cumpriu, ela vai ser reprovada. Você vai ser acusado de desviar dinheiro público. Provavelmente você vai ser intimado a devolver aquele dinheiro que você não demonstrou que gastou a bem do serviço público na atividade que você deveria gastar. Aquele instrumento jurídico do seu relacionamento vai ser rescindido. Provavelmente você vai ter uma ação judicial para essa devolução cumulada com uma ação criminal de apropriação indébita de valores. E você provavelmente vai ser inabilitado aí pelo órgão público a contratar com a administração pública, em regra, por 2 anos. Então, não é vantagem, não é negócio não prestar contas da forma que a gente deve prestar. Pode ir? Aqui são alguns livros que eu escrevi, eu trouxe para sortear, mas esqueci no carro. Mas é verdade. Mas quem jogar na Apple ou na Amazon o meu nome, vai baixar esse Opiniões 2, que ele está em e-book. Fiquem à vontade. Em maio vai ter o Opiniões 3 também. Joga meu nome no Amazon, na Apple, que você consegue baixar. Pode ir? Volta um. Eu sou incontrável, de qualquer jeito vocês conseguem falar comigo. Obrigado, desculpa a correria. Não sei se eu consegui assustar o suficiente acerca da prestação de contas, mas obrigado, boa sorte, boa sexta-feira. Aguentem firmes. Temos aí agora Dr. Ayrton Grazioli, promotor de justiça de fundações da capital do Ministério Público de São Paulo, que nos brindará com a fala o que se deve observar na visão do Ministério Público, né? Fechando o nosso evento, eu quero aproveitar enquanto... já está conosco, né? Ok, doutor Ayrton, por favor. Quando eu recebi um telefonema da doutora Lúcia, eu falei, já se fala tanto de organização social, são 17 anos que se fala desse assunto, evidentemente que eu não falo isso há 17 anos. Há 17 anos eu estava no Jardim da Infância, né? Mas o doutor José Ney colocou que em 67 ele não era nascido, eu já era. Eu sou da época que a gente colocava, na época eu estudava no grupo escolar público, a gente tinha que ficar no meio da rodovia com a bandeirinha branca e amarela, porque o general, que era o presidente da República, ia passar naquele dia na cidade, tinha que ficar ali prestando homenagem. Mas, enfim, me parece que a nossa sociedade, a par de estar nesse momento de absoluta apreensão, vamos falar sério, o tempo de vocês é precioso, ela tem evoluído, sim, ela tem evoluído, a gente, enquanto sociedade, enquanto Estado democrático, enquanto Estado de direito, a sociedade brasileira tem evoluído. E muito embora a gente fale com bastante apreensão e pouca paciência, a gente viu a fala do Dr. Josenir, e eu recomendo a presidência da OAB que na próxima vez dê um calmante para ele, senão ele vai ter um ataque cardíaco. Essa revolta, eu vou procurar ser um pouco mais contido, porque a última vez que eu vim aqui eu disse que ia abandonar tudo e ia pescar, né? Não vou
não vou mais pescar, porque pescar deve dar nervoso, né? Então, é melhor falar de organização social. Mas a sociedade tem evoluído. Há 17 anos nós vivemos um modelo de parcerias público-privadas nas organizações sociais e também nas organizações de cultura. E quem é o usuário dessas atividades, graças a Deus, a maioria de nós aqui não é usuário do sistema público de saúde, mas nós somos usuários do sistema público de cultura. E a gente percebe que a qualidade do serviço público que tem sido prestada atualmente pelas organizações sociais, e é isso que importa para o cidadão, efetivamente ela é melhor quando é prestada genuinamente pelo poder público, no modelo, na estrutura jurídica que o poder público tem. Eu sou um pouco mais contido, então eu não me atrevo a dizer que o poder público faz mal na execução da sua política pública porque é incompetente. Me parece que o problema é um pouco mais sério. A nossa estrutura da máquina pública, o nosso regime jurídico de direito público, ele coloca uma série de travas, de obstáculos para o administrador público, que por mais que ele queira fazer bastante e fazer bem, ele sempre se frustra porque ele não consegue atingir essas metas. E essas metas são um pouco mais palpáveis, um pouco mais presentes na nossa realidade cotidiana, quando elas são executadas nesse modelo, que é um modelo novo, um modelo que está aí para fazer 20 anos, isso é novo, numa cultura nacional, de parcerias público-privadas, ou seja, o poder público, por uma opção política, ele adota um modelo diferente, onde ele entrega para uma entidade de natureza privada a execução de uma tarefa que ele poderia exercer e não exerce, ou por opção, ou porque não tem condições, ou porque não consegue, ou por mera decisão discricionária. Mas, de fato, ele entrega a execução, a gestão de uma ação pública para iniciativa privada, e o faz mediante uma série de requisitos definidos nas respectivas leis de organizações sociais. Nós temos uma lei nacional, nós temos que ter em cada estado a sua respectiva lei estadual, e os municípios que quiserem adotar esse modelo deverão também levar para a ordem legal uma lei de regência dessa relação público-privada, que hoje se desenvolve basicamente na área da saúde e na área da cultura, e efetivamente muito se mudou, especialmente em termos de qualidade do serviço público que é prestado nessas duas vertentes para o usuário desse serviço. Eu sou absolutamente favorável ao modelo, acredito que ele esteja sendo bem executado e bem pautado, mas também não sou inocente a ponto de achar que o modelo, em termos de execução e em termos de legislação, ele já chegou ao seu ápice. Evidentemente que nós estamos num processo de evolução, a legislação há de ser alterada, de ser aprimorada, especialmente para se garantir, primeiro, uma maior amplitude nessa atividade, porque é um modelo exitoso e com mais segurança jurídica. Segurança jurídica para o poder público, que é o contratante que destina o recurso público para a organização social, e segurança jurídica também para a organização social que é contratada. Eu vou colocar aqui algumas conotações até um pouco críticas, evidentemente que elas têm razão de ser, de uma análise do modelo de organização social em âmbito nacional. Algumas delas nem dizem respeito, algumas apreensões nem dizem respeito ao modelo que está sendo executado no nosso Estado, que foi basicamente o Estado precursor desse modelo, e me parece que, de uma forma
bastante geral, é o que mais avançou na execução. Mas nós temos estados que estão engatinhando ainda no modelo de gestão público-privadas e cometendo alguns equívocos que foram realidade aqui no começo e não são mais. Inclusive, quando se coloca um discurso crítico à forma comportamental do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas no Estado de São Paulo evoluiu bastante na análise dos contratos de gestão. É o modelo ideal hoje, a visão que eles têm? Me parece que não, mas já evoluiu bastante, evolução que a gente não vê no mesmo tamanho, quer seja no Tribunal de Contas da União, quer seja no Tribunal de Contas de outros estados, que ainda cometem equívocos basilares, tratando a parceria público-privada como se fosse o próprio poder público executando uma atividade pública por meio de uma entidade privada. E não é essa a visão da lei, não é esse o objetivo da lei, e comportamentos dos órgãos de fiscalização nesse sentido em nada constroem para o modelo jurídico de parcerias público-privadas. Pelo contrário. Mas a gente tem que ter, inicialmente, uma consciência de todos os órgãos, quer seja sociedade civil organizada, quer seja usuário desse serviço específico e público, quer seja do poder público ou dos órgãos de fiscalização, dos limites que podem, dos limites do objeto dos contratos de gestão. Na cultura e na saúde, o repasse dessa atividade há de ser na execução de uma atividade fim na saúde ou na cultura. O Estado não tem a prerrogativa, por exemplo, de destinar para um terceiro, para uma entidade privada, por exemplo, a formulação de uma política pública nessa área, ou a supervisão de uma política pública nessa área, ou uma certa regulação da política pública nessa área. Então, ter muito presente e muito claramente que é passível de ser levado para o contrato de gestão a execução de uma atividade pública, mas não uma execução da atividade fim de cultura ou de saúde, mas não a política pública em si. E a gente vê algumas tentativas em alguns estados de, ao verificar, não, o modelo de gestão das OS é muito bom, eu vou aplicar isso e eu vou colocar uma OS dentro da minha secretaria, porque a OS vai resolver o problema de gestão que eu tenho dentro do meu órgão público. Não há essa liberdade, não há essa liberdade. E se caminhar nesse sentido, evidentemente, que se desvirtua o modelo de parceria público-privada. Então, há que se ter bastante claro desses limites. A organização social ela pode executar a atividade fim de cultura e de saúde ou de outra área de atuação, evidentemente que se houver legislação própria especificando nessa área. Eu já pulei um slide aqui sem falar, para vocês verem. E é nesse contexto que eu acho que eu poderia abandonar um pouquinho as falas dos nobres palestrantes que me antecederam, que falaram em cima de uma legislação vigente e falar um pouco de lege ferenda, ou seja, qual é o modelo que nós devemos perseguir para otimizar essas parcerias público-privadas e detectar na relação hoje existente, depois de 17 anos de vigência desse modelo, o que não está andando bem e o que está travando a evolução desse modelo que efetivamente é bom. Eu acho que um dos meus antecessores falou, não, a gente tem que trazer gente para discutir o modelo aqui. Eu sou contra isso. Eu acho que tem que ser, o modelo é bom e a gente tem que ter estima em alta. Tem que trazer gente que esteja aqui propondo uma discussão de como aprimorar o modelo, porque discutir se o
modelo não é bom, ou quais as travas jurídicas, as inconstitucionalidades que eventualmente existam nesse modelo, se tornou uma coisa que, muito embora a ADIM não seja julgada nunca, a ADIM já virou motivo de piada, porque quem propôs a ADIM hoje está executando uma política pública de acordo com os argumentos que ele declinou serem todos inconstitucionais, quer seja na União, quer seja nos estados, administrado pelo PT, quer sejam nas prefeituras. Então, a questão ficou tão superada que eu acho que a gente tem que avançar a discussão. O modelo é esse modelo não tem volta, a realidade é que o Estado, em sentido estrito, em sentido lato, desculpa, o poder público é refém das parcerias público-privadas e as organizações sociais são reféns do poder público na execução dessas tarefas por delegação. Essa é a realidade, é um caminho sem volta. Então, se é um caminho sem volta, é um caminho onde o fato se consumou, vamos detectar os problemas que existem nessa relação e vamos superar esses problemas de modo a aprimorar o modelo, já que ele não tem volta. Algumas questões que eu acho que devem ser trazidas à baila nas discussões, e eu acho que é muito importante, porque sempre das discussões participam organizações sociais, advogados, contadores, pessoas detentoras de cargos públicos, e é dessa discussão conjunta, dessa unicidade de pensamento que se pode, evidentemente, avançar no modelo. Mas o modelo é um modelo que exige controle público. Não pode passar pela cabeça do administrador público ou da organização social que ela vai receber um recurso público e ela vai ter liberdade para utilizar aquele recurso público da forma que ela quiser. Se ela quiser fazer isso, ela tem que administrar um recurso privado dela, ou um recurso privado de terceiro com a anuência do repassador, do investidor privado. Tratando-se de recurso público, há uma Constituição Federal, há uma série de leis que determinam a forma como esse recurso público deve ser executado. E não há discricionariedade por parte do poder público contratante da organização social e não há discricionariedade por parte dos órgãos de fiscalização desse recurso público de dizer, não, aplica do jeito que quiser porque fez o bem. Não é assim. Há uma série de leis e elas têm de ser cumpridas. Mas, evidentemente, que de acordo com as diretrizes, as consonâncias, o espírito da lei das organizações sociais. E aí que eu acho que a coisa peca um pouco. Eu ouço com muita frequência de colegas meus dizendo, não, essa lei é um absurdo, eu sou contra essa lei, e o que eu puder fazer para emperrar qualquer contrato de gestão ou por pôr areia, isso não... E aí você vai conversando um pouco mais com o caboclo para ver se ele conhece o espírito da lei. Ele nunca leu a lei, ele não sabe por que surgiu a lei, qual era o momento de discussão de um modelo de parcerias público-privadas que nós tivemos lá na época que o Bresser era ministro, qual é o objetivo, onde se procura ir com essa lei. Ela veio em consonância de uma legislação estrangeira também, que o Brasil não foi isolado nesse modelo. Então ele pensa com a lei de licitações, ele pensa com a lei do concurso público, com o decreto-lei 200 e muitas vezes com a Constituição de 46. E esquece que é preciso se imbuir no espírito da lei, até mesmo para cumprir com nobreza a missão de órgão fiscalizador dessas relações. E é nesse estado de espírito que ele precisa vir por parte dos órgãos de fiscalização. Também com a consciência, com o entendimento de que o recurso é público, mas ele é destinado para uma organização social privada
e ele vai ser aplicado em consonância com o direito privado e a lei de regência das organizações sociais e o contrato de gestão. Então, não há espaço para se exigir, por exemplo, que se aplique a lei de licitações nas organizações sociais. Não há espaço. Mas aí você então tem que entender, aplica da forma que quiser? Não, aplica os princípios da lei de licitação, que não é a mesma coisa que aplicar a lei de licitação. Vai contratar mediante concurso público ou uma regra similar? Não, porque tem que vigorar o princípio da autonomia gerencial da organização social, com eficiência e com alguns princípios constitucionais que eu vou colocar daqui a pouco. Mas a entidade tem que ter a liberdade de gerenciar esse recurso de acordo com essas normas de gerência, aplicando os princípios de um concurso público, mas não o concurso público. Há que se ter também o estabelecimento, a possibilidade de estabelecimento de novos padrões de qualidade no serviço. Então, quando se bate na tecla de que a administração pública ela só pode fazer a contratação da organização social obedecendo estritamente o princípio da economicidade, ou seja, o poder público só pode contratar a organização social se pagar menos do que se ela for executar em nome próprio o contrato. É um equívoco. É um equívoco. O que o poder público tem que ser levado é que ele faça um balanço entre o princípio da economicidade e uma preocupação com a qualidade do serviço público. E a conjugação dessas duas preocupações, sim, vai permitir que se estabeleça qual é o valor que pode ser pago para a execução daquela atividade de gestão. Sem esquecer que é um modelo alternativo de gestão. Não é um contrato público e não é um contrato privado, é uma parceria entre o público e o privado, exigindo, evidentemente, que uma série de requisitos, todos apresentados aqui, eu tinha aqui no meu slide, mas acho que não é preciso, a lei de regência, o contrato de gestão, mas alguns princípios constitucionais. O princípio da legalidade, lato sensu. O princípio da moralidade administrativa. O princípio da proteção do patrimônio público, que há de ser uma adequação entre a economicidade e a qualidade do serviço prestado. O atendimento dos interesses sociais e os interesses indisponíveis. Eu acho que esses são os princípios que a entidade, a organização social, a associação ou fundação, ela deve se ater para bem executar o contrato de gestão. Quais são os avanços? E aí eu já começo a ir para os finalmente, como falava o Odorico Paraguaçu, nenhum dos senhores deve ter assistido a novela, nem eu. Para os finalmente. O que é preciso reformular nesse modelo? E é, de fato, um discurso um pouco de insurgência a uma realidade na linha do que passou o doutor Josenir. Eu vejo problemas no meu dia a dia, mas eu vejo uma problemática generalizada. Há problemas do trato das parcerias público-privadas pelas organizações sociais. Elas têm travas que elas não ultrapassaram. Há problemas dentro dos órgãos contratantes do poder público e há problemas seríssimos, eu acho que até mais graves, junto aos órgãos de fiscalização dos contratos de gestão. Mas eu acho que tudo isso poderia, se não superado, mas avançar essa pauta, se por parte do poder público se trabalhasse no sentido de se estabelecer instrumentos mais eficientes de controle e fiscalização
dos contratos de gestão. Me parece que não é o Estado de São Paulo, mas nós temos, por exemplo, da União, fundações recebendo os ofícios requisitórios de ministérios pedindo, quero todas as notas fiscais do seu contrato que você executou há 12 anos atrás. Eles não existem, sim existem, então em caixotes, em coisas, porque está se perdendo tempo com isso. Os mecanismos de controle e de fiscalização, eles têm que ser mais presentes à realidade dos fatos e mais eficiente. Não é concebível que o poder público peça todas as notas fiscais de um contrato, porque a gente sabe que ele não tem estrutura administrativa para analisar essas notas fiscais. Ele está cumprindo burocracia. Então, o mecanismo tem que ser inteligente, de maneira que o poder público exija da organização em tempo oportuno. Por isso que eu acho que andou bem a 13.019, até de uma certa forma estabelecer lá uma cláusula de preclusão relativa do poder potestativo da administração pública de analisar as contas, mas fazer cobranças efetivas no sentido de fato, fazer uma análise da efetividade e a qualidade do contrato de gestão. Vejo muito pouco por parte do poder público uma atividade de fomento junto às organizações sociais, no sentido de habilitar as organizações sociais para que elas tenham internamente controles, sistemas e instrumentos de controle efetivos, para que ela seja travada de pautar pelo desvio comportamental na execução dos contratos. Então, me parece uma tremenda burrice o poder público, por exemplo, não autorizar a contratação ou a execução ou a implementação de instrumentos efetivos de controle interno na gestão, entendendo que isso é um problema de administração da entidade e não diz respeito ao contrato de gestão. Isso passa por uma controladoria interna, isso passa por auditoria interna, isso passa por ouvidoria interna, passa por um trabalho de efetivamente implementar uma necessidade da organização social de ter órgãos internos de fiscalização efetivamente participativos e comprometidos com o contrato de gestão. A institucionalização da auditoria externa, eu acho que ela é muito bem-vinda, eu acho que ela deveria ser tratada como um custo necessário do contrato de gestão, não é uma realidade sempre isso, e auditorias externas efetivamente independentes. Porque muitas vezes, infelizmente, a gente verifica que a auditoria externa ela foi levada à contratação de um profissional da contabilidade amigo do dirigente. Ou seja, sem independência nenhuma. E há hoje formas de se exigir, de fato, que a auditoria seja independente do órgão de gestão. Eu tratei aqui de questões que dizem respeito efetivamente à organização social e o órgão contratante, e temos também problemas, eu acho que aí um pouco mais sérios, nos órgãos de controle externo das organizações sociais, que eu acho que travam muito, tanto o poder público contratante como as organizações sociais contratadas. Me refiro a Ministério Público, me refiro a ministérios concedentes de recursos, me refiro especialmente aos tribunais de contas, que me parece que ainda não se imbuíram do espírito da lei para efetivamente contribuir para a evolução do modelo
com prestações de contas em tempos não oportunos, ou seja, muito tempo depois da execução dos contratos, porque não se evolui com uma realidade como essa. O acompanhamento dos órgãos de fiscalização, a meu ver, deveria ser par e passo à execução do contrato, para permitir que eventuais desvios no entendimento dos órgãos de fiscalização sejam superados no curso da execução do contrato e não após a finalização desses ajustes. E nessa parte me parece que andou bem também a Lei 13.019 e efetivamente focado nos resultados. Os órgãos de fiscalização devem esquecer os meios, os procedimentos? Não, mas tem que ter a consciência de que há de haver uma priorização dos resultados. E eu gostaria de ver um dia o Tribunal de Contas e o Ministério Público, no curso da execução de um contrato, visitando uma organização social para verificar se há efetivamente a prestação de um serviço público com qualidade e não, alguns anos depois, cobrando todas as notas fiscais do contrato. Eu acho que quando a gente tiver essa realidade, a gente sim está falando num momento bastante diferente do que a gente vive atualmente, que, a par de todas essas nossas agruras, evidentemente que é uma realidade, na visão de quem é beneficiado pelo serviço público, muito diferente daquela que nós tínhamos há 17 anos atrás, onde a gente começou a trabalhar os primeiros passos desses modelos de parcerias público-privadas, que aqui a gente trata de saúde, de cultura, mas é um modelo de gestão muito mais amplo, são aeroportos, estradas e uma série de outras coisas que está evoluindo aí essa relação entre o Estado e as entidades privadas lucrativas ou sem fins lucrativos. Eu acho que é essa mensagem que eu gostaria de passar. Qual é a visão do Ministério Público nessa questão? Evidentemente que é uma visão bastante otimista, se avançou muito, mas não é uma visão encostada, acomodada, de que não temos uma grande estrada ainda para percorrer, uma estrada larga e comprida, no sentido de evoluir esse modelo que efetivamente ele não tem volta. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui nessa casa, tenho vindo com frequência, tenho muita admiração pelo trabalho da nobre classe dos advogados, que daqui a pouco estarei entre vocês também, porque a aposentadoria está se avizinhando. Muito obrigado.